Fala galera, beleza? Eu sou o Dudu Gouveia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Dessa vez eu estou aqui para fazer um bopismo, tá certo? Para você que não sabe o que é bopismo, é um quadro lá do canal do BOP, tá certo? Não é o BOP, não é o Batalhão de Operações Especiais, é o BOP, né? O BOP, lá do YouTube, o jornalista BOP, né? São Paulino e tal. Ele tem um quadro lá, que é um podcast dele chamado Bopismo, onde ele entrevista. E tem um quadro dos subestimados e superestimados. Subestimados e superestimados. E eu vou fazer aqui isso aqui um pouquinho do meu jeito, tá certo? Então, vamos embora. Bom, vou começar aqui falando sobre 3 jogadores de futebol subestimados e 3 superestimados, certo? Começando pelos subestimados. Subestimados eu coloco na minha lista Griezmann, Alisson Becker e Sérgio Busquets. Vou repetir. Griezmann, Alisson Becker e Sérgio Busquets. O Griezmann, porque eu acho que não dão o valor necessário a ele. Para mim, ele foi o melhor jogador da França na Copa de 2018 e também foi o melhor jogador da França na Copa de 22. A França certamente não teria chegado à final sem o Griezmann. Só que como ele é um cara que nunca ganhou uma Champions, né, passou a vida inteira no Atlético de Madrid e tal, ele é campeão do mundo com a França, realmente. Mas assim, nunca venceu uma Champions e tal, né, não conseguiu performar no Barcelona também, né? E aí, meu irmão, muita gente pega no pé dele por causa disso. Mas assim, é um jogador extremamente versátil, pode jogar de meia atacante, meia armador, meia articulador, pode jogar de ponta esquerda, pode jogar de centroavante, falso 9, é um jogador muito versátil. O Griezmann joga em muitas posições, diversas posições. E as pessoas acho que não dão moral para ele também. Outro que eu coloco aqui, Alisson Becker. Cara, o Alisson, ele é um baita goleiro. E tipo assim, eu acho que as pessoas não dão muito reconhecimento dele por conta de que ele falhou na seleção. Tem gente que acha que ele é ruim. Sem sacanagem, tem gente que acha que o Alisson é ruim ou é um goleiro normal, um goleiro comum, né? E não é, cara, a gente sabe disso. Quem vê, pelo menos, quem já viu um jogo dele no Liverpool, sabe que não é isso, né? Quem viu os jogos do Liverpool na Champions contra o PSG, cara, o Alisson pegou muito, ele só tomou gol porque acho que o próprio jogador do Liverpool acaba atrapalhando ele ali para pegar a bola acaba sobrando pro Dembélé, o Dembélé faz o gol. Senão o Liverpool tinha classificado, entendeu? E o PSG não era campeão da Champions. Mas enfim, acontece, né? E aí tem muita gente que pega no pé dele por causa da Copa do Mundo e tal. Só que assim, mano, a pessoa que faz isso, ela é mau caráter. Vou repetir, mau caráter, tá? Porque assim, mas se fosse o chute... É o que eu falei do Carlinhos. É o Carlinhos. Mas se fosse no chute do De Bruyne, se fosse o Cássio no gol, ele pegava. Não pegava e eu já expliquei que não pegava, né? E o outro gol foi um gol contra. E contra a Croácia teve uma série de erros. Foi o Pedro, foi o Fred que subiu, o Pedro que passou para ele, errou o passe, depois o Fred é derrubado, levanta e continua a jogada, perde a bola, né? Aí o Casemiro que não faz a falta, o Tite que substituiu errado, né? E a bola, o Petkovic chuta a bola, o Alisson vai nela, ele ia pegar a bola tranquilinho, né? Só que aí a bola desvia no Marquinhos, o Thiago Silva na frente dele, ele não percebeu o desvio, porque ele estava com a visão coberta, e acaba saindo o gol. Aí, nossa, não sei o que. Aí vão lá, recortam um vídeo de uma bola, de um chute que foi de lateral, não foi reto, foi um chute lateral, e sem desvio do Cássio pegando para falar o quê? Ele pegava. Então isso é mau caratismo, tá? É burrice, é clubismo e é mau caratismo, tá? Porque se o Alisson fosse formado pelo Corinthians, aí não teria a quantidade de críticas que ele teve. Porque assim, falaram mal do Alisson, aí botaram o Ederson no gol, no único jogo que o Ederson jogou, a gente perdeu, né? O último título oficial da seleção brasileira foi a Copa América de 2019, era o Alisson que estava no gol. E ele era o titular, né? Quando o Ederson foi o titular em 2021, a gente perdeu o jogo,
Não considero por culpa dele, mas enfim, acontece. E outra, falavam tão mal do Alisson, colocaram o Bento lá pra agarrar, o cara tomou 4 gols da Argentina. Pode falar o que você quiser do Alisson, ele nunca tomou mais de 2 gols pela seleção. Nunca. Então assim, ele é um cara que eu acho muito subestimado. Tem gente que realmente sabe do potencial dele, mas tem uma galera que fala que ele é ruim. Muita gente fala que ele é ruim, né? Por exemplo, esses dias ele falou que gostaria de voltar ao Brasil, ainda estando em alto nível, e os comentários do povo quando é que ele teve em alto nível? Quando é que ele teve em alto nível? Será que foi quando ele ganhou 2 Premier Leagues pelo Liverpool como titular? Né? E dessas Premier Leagues que ele ganha pelo Liverpool, o Liverpool é o único clube da Inglaterra, que ganhou uma Premier League na era Guardiola. Enquanto o Guardiola estava no Manchester City, ninguém ganhou uma Premier League além dele e do Liverpool, de Jürgen Klopp e do... Como é que é o técnico do Liverpool agora? É o Arne Slot. Né? Ninguém além do Liverpool ganhou. E sabe o que esses 2 times do Liverpool tinham em comum? Mohamed Salah também, mas era o Alisson no gol. Né? Então assim, e ele foi campeão da Champions 2019, ele foi semifinalista de uma Champions com a Roma! Não é pouca bosta não, tá? E o terceiro eu tinha falado, acho que era o Sérgio Busquets, mas eu lembrei quem que era o outro jogador aqui. Thomas Müller, mas o Thomas Müller é muito citado nessa lista aqui, mas enfim, eu acho ele um cara muito subestimado. O cara tem 10 gols em Copa do Mundo. Você tem noção do que é isso, mano? 10 gols em Copa. O cara é muito bom. Ele é versátil pra caramba, né? Campeão do mundo com a Alemanha, bicampeão de Champions com o Bayern de Munique. É versátil, pode jogar na ponta, pode jogar nas 2 pontas, pode jogar como meia, pode jogar como 9, pode jogar como falso 9, pode jogar como meia de infiltração, meia atacante, meia amador, meia articulador, meia de infiltração, pode jogar com tudo, né? Tudo. O cara assim, eu acho ele um craque de bola e que muitas vezes não é valorizado. Mas eu vou falar aqui sobre o Sérgio Busquets, porque quando se fala daquele meio campo do Barcelona, vai citar o quê? Xavi e Iniesta, que tem um devido valor. É o seguinte, tem gente que fala que o Iniesta merecia a bola de ouro em 2010, eu acho isso uma loucura, né? Mas assim, o Busquets, certamente Xavi e Iniesta não seriam o que eles foram se não fosse por Sérgio Busquets. É um cara assim muito craque, fundamental nos títulos de Eurocopa e Copa do Mundo pela Espanha, e que muitas vezes não é lembrado. As pessoas lembram daquele time da Espanha, elas lembram do Puyol, né, do Xavi, do Iniesta, Piqué, Sérgio Ramos, e aí depois elas vão citar o Sérgio Busquets. Então assim, o Busquets eu acho um cara bem subestimado e assim, o maior volante da história do Barcelona, um dos maiores da história da Espanha, se não o maior volante da história da Espanha. É que assim, tem o Xabi Alonso, né? O Xabi Alonso era volante, mas se bem que naqueles títulos da Espanha ele jogava como um camisa 10, que era um pouco diferente. Mas ele era volante também. Então, talvez Sérgio Busquets, maior volante da história do Barcelona, e talvez seja o maior da seleção espanhola, acho que não tem o devido valor. Agora eu vou falar sobre 2 jogadores subestimados do Inter, que é o meu clube, e 2 superestimados. Sabe, os subestimados jogaram juntos na mesma época. Pedro Henrique e Alemão. Eu acho eles muito bons. Assim, o Pedro Henrique eu acho que seria útil hoje, o Alemão também, mas né, não sou daqueles que falam o Alemão não perderia os gols que o Valência perdeu. Cara, eu acho isso muito relativo, sabe? O Alemão contra o Melgar, a gente precisou dele e não fez nada. Né? Ele não fez gol contra o Melgar, que a gente precisava que ele fizesse. Não fez gol contra o Globo, a gente precisava que ele fizesse. Bem que naquele jogo contra o Globo, eu nem sei se ele estava escalado. Mas contra o Melgar, ele não fez o gol, a gente precisava que ele fizesse. Né? Certamente, assim, aquela Libertadores que a gente perde a semifinal, não foi só culpa do Ener Valencia. Né? Para mim, o principal culpado foi um outro cara que eu vou citar mais tarde. Né? Certamente, se não fosse pelo Ener Valencia, a gente tinha sido eliminado no River Plate ainda. Né? Porque faz um gol contra o River Plate no jogo de ida, que é o que permite a gente ir para os pênaltis no jogo de volta, e contra o Bolívar, a gente vai, né, faz 3 gols, 1 na ida, 2 na volta, os 3 do Ener Valencia. Então assim, a gente não teria nem chego à semifinal se não fosse por ele.
E aí, Alemão e Pedro Henrique, eu acho assim, dois caras muito jogadores. Quando o Pedro Henrique foi pro Corinthians, chamaram ele de bagre, que não sei o que, mas eu acho ele muito bom jogador. E o Alemão também, apesar de ele estar na segunda divisão da Espanha, né, no Real Oviedo, eu acho ele um jogador que aqui no Inter, pelo menos enquanto ele estava aqui, não tinha o devido valor, né? Era um cara muito esforçado, sempre jogou muito, se esforçou pra caramba, né? E eu acho que é isso daí, tá certo? E dois jogadores superestimados da história do Inter. Gabriel e Sarrafiore. Cara, assim, o Gabriel provavelmente ele era o cara que mais me fazia passar raiva. Principalmente quando ele jogava junto do Lisieiro. Porque o Gabriel ele vem pro Inter com a condição de que ele era reserva no Corinthians. Até aí tudo bem. Só que, meu irmão, ele não era reserva do Maicon. Não. O Maicon chegou depois no Corinthians. O Gabriel era reserva do Ramiro. Isso. Esse aí mesmo. Aquele que foi campeão da Libertadores com o Grêmio em 2017 e que saiu do Grêmio chutado porque não estava jogando mais nada, ninguém aguentava mais ver a cara dele lá. E no Corinthians ele também não jogou nada, foi pro Cruzeiro, depois não jogou nada. E o Gabriel era reserva do Ramiro! O Gabriel não conseguia ser titular num time onde tinha o Ramiro. Ramiro! E aí o Inter falou, não, vamos contratar e vamos colocar ele de titular. E aí o Rodrigo Dourado, que era muito melhor que ele, ficava escanteado pra esse merda desse Gabriel jogar. E vinha a torcida. Ai, é o Rufi. Nunca jogou nada. Nunca jogou merda nenhuma. E a torcida gostava dele porque ele comemorava a vitória. Nossa, gente, olha como ele é raçudo. Ele comemora a vitória. O time ganha, ele vai. Aí, anota mais 3 aí. Nossa, é ídolo. Aí quando a gente precisou dele contra o Melgar, o capitão, porque pra mim é uma ofensa. Guinha Azul, D'Alessandro, Fernandão, Pedro e Arley, todos esses caras, Falcão, todos esses caras foram capitões. Capitões é foda. Capitães do Internacional, vestiram a braçadeira. E aí me vem o Gabriel e veste essa porra dessa braçadeira. E aí quando a gente precisou dele lá contra o Melgar, sabe o que ele fez? Foi expulso. Então, pra mim, ele é sim, extremamente superestimado. E o Otto Sarrafiore, que também nunca jogou nada, né? O Nico Lopes se encaixa aí também. Na verdade, vou trocar, porque ninguém superestimava o Sarrafiore. Quem superestimava era o Nico Lopes. Então, Gabriel e Nico Lopes. Nico Lopes, porra, até é um bom jogador, mas aqui no Inter não vingou, não jogava nada. E tem gente que tem saudade dele até hoje, né? Muitas das vezes que a gente precisava dele, sumia, né? Às vezes sumia, ele errou um gol na cara contra o Flamengo nas quartas da Libertadores em 2019, né? Ah, mas o gol da Copa do Brasil em 2019 ele que faz. Pois é, mas ele perdeu vários outros. Então, né, Nico Lopes pra mim entra nessa aí também. Um treinador subestimado e um superestimado. Treinador subestimado, eu coloco o Roger Machado, pelo conjunto inteiro da carreira dele, tá? Renato Gaúcho, né, o Renato Carioca, o Renato Portaluppi, não teria sido campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Grêmio se o Roger não tivesse montado o time para ele, né? Felipão não teria sido campeão brasileiro com o Palmeiras em 2018 se o Roger não tivesse deixado o time montado para ele, né? Então, assim, vamos combinar aqui que o Roger Machado é um cara inteligentíssimo, só a única coisa que falta para ele é um título grande. É um título grande por um time grande, né? E pode ser que ele consiga agora pelo Inter, né? Então eu acho ele um cara muito bem subestimado. Não acho que ele é pro nível da seleção brasileira, mas não acho que ele seja um péssimo treinador também, não. E um que eu considero muito superestimado é o Zidane. Por quê? O Zidane, agora que eu reparei que eu pulei os 3 jogadores superestimados. Vou terminar dos técnicos, depois eu volto. Um treinador que eu acho muito superestimado é o Zidane. Mas ele ganhou 3 Champions seguidas. Beleza.
O Zidane sai do Real Madrid junto com o Cristiano Ronaldo em 2018, pouco tempo depois ele volta. O que ele ganha pelo Real Madrid? Nada. Ele não consegue vencer a Champions. Não lembro se ele ganhou a La Liga e tal, mas ganhar uma La Liga com o Real Madrid também não é uma tarefa muito difícil, né? Mas ele não consegue ganhar a Champions de novo. Ele é eliminado nas oitavas pelo Ajax. Justamente o time era igual. Tinha saído só o Cristiano Ronaldo. Só. Né? Saiu o Cristiano Ronaldo. E acho que o Keylor Navas tinha saído para vir o Courtois. Então o time estava até um pouquinho melhor. Né? Keylor Navas, que eu acho também muito subestimado, tá? Mas enfim. O time estava até um pouquinho melhor em relação à temporada de 2018. Mas não tinha o Cristiano Ronaldo. E o substituto dele era quem? Mariano Dias. Depois veio o Hazard. E o Zidane não conseguiu jogar. Né? E ele não treinou mais nenhum clube depois. Eu vejo méritos nele, né? Por exemplo, quando o Bale se machucou, ele colocou o Isco foi muito bem, né? Então ele soube administrar, colocou o Bale na final da Champions 2018, o Bale fez 2 gols. Né? Então ele tem mérito sim naquele Real Madrid. Mas grande parte daquele time foi o Cristiano Ronaldo decisivo, né? E também, né, nas 3 Champions que ele ganhou, as 3 tiveram erros absurdos de arbitragem nos mata-matas, né? 2018 e 2017 principalmente. Mas enfim, disso aí eu já falei, né? Agora vamos para os 3 jogadores de futebol superestimados que eu tinha pulado. Os 3 que eu não sei se eu tinha citado superestimados, mas para mim são Paul Pogba, Olivier Giroud e Pedro Jeromel. Começando pelo Pogba. Pogba é um cara assim, talentosíssimo, mas que teve 4 anos jogando bem. 2015, que ele foi finalista de Champions com a Juventus. 2016, 2017, onde ele já estava no United, ganha, se eu não me engano, a Carabao Cup, e eu acho que ele ganhou a Europa League também. Em 2018, metade de 2018, que ele é campeão do mundo pela França. Então, são 3 anos e meio, mas para ser gentil, são 4 anos, tá? E depois disso não jogou mais nada. E o pessoal, nossa, quando o Pogba foi especulado no Corinthians, nossa, o Pogba, assim, é um jogador talentosíssimo, tem muito talento, realmente, mas não é esse jogador que as pessoas estimam ele, sabe? Opa, caralho, minha cadeira tá caindo. Mas não é esse jogador que as pessoas estimam ele, as pessoas botam ele num patamar que ele não é, né? Se fosse um dos melhores meias da história do Manchester United, não é. Melhores meias da história da Juventus, não é. Talvez da França, talvez ele converse, mas a França tem Zidane, a França teve o Henry. Não sei se ele pega top 5 de maiores jogadores da história da França. Acho que o Mbappé até tá acima dele. Para mim o Griezmann tá na frente dele. Né? Então, é isso. Outra aqui também é o francês Olivier Giroud. Né? O Giroud ele é o maior artilheiro da seleção francesa e tal. Se não me engano ele tem 56 gols pela seleção francesa, alguma coisa assim. Só que assim, mano, sabe? Porra, o cara tem um amistoso dele que ele passou o jogo inteiro sem tocar na bola. Né? Sem tocar na bola. O cara é centroavante, ganhou uma Copa do Mundo sem fazer um gol sequer. Né? Sem fazer um golzinho sequer. Assim, né? Pelo Arsenal não foi bem. Na verdade, pelo Arsenal foi relativamente bem. Pelo Chelsea não jogou nada, pelo Milan não jogou nada, nem sei onde ele tá agora, né? E é um cara que vive da Copa do Mundo, que ele foi campeão do mundo. Mas não digo nem que ele vive da Copa do Mundo. Para mim ele vive do Puskás que ele ganhou em 2017, aquele golaço de escorpião que ele fez, né? E o cara é só um cara que é estimado porque é bonito. Só, fora isso tem mais nada não. E outro, Pedro Jeromel. O zagueiro mais superestimado da história do futebol brasileiro. Vou repetir. O zagueiro mais superestimado da história do futebol brasileiro se chama Pedro Jeromel. Nunca foi um puta zagueiro. Ele jogou bem em 2016, 2017. Acabou! Mas ele foi pra Copa. O Tyson também foi pra Copa. E o Tyson é muito mais jogador do que o Jeromel na função dele. Né?
Vai falar, ai, mas ele foi capitão do Grêmio, multicampeão. A maioria dos títulos dele é estadual. E Libertadores é o que eu falei. Botafogo, Godoy Cruz, Botafogo, Barcelona de Guayaquil e Lanús, né? Enfim, formasse um time do Interclasse. Ganhou um Interclasse comigo no colégio, a gente ganhava também. Né? Então, assim, ai, figura de capitão porra nenhuma. O cara nunca jogou nada. Foi rebaixado com o Grêmio, entendeu? Foi rebaixado. Sabe? E assim, foi rebaixado. Mano, se ele fosse um capitão mesmo, se ele fosse homem, o Grêmio tinha sido rebaixado. Né? Eu tenho certeza de uma coisa. Se o D'Alessandro estivesse no Inter em 2016, que ele foi emprestado por River, o Inter não teria caído. Né? O Inter não teria caído. E aí o Inter caiu por não ter uma figura como o D'Alessandro no vestiário. E no campo também, fazia diferença. E aí, mano... E ele voltou para jogar a Série B, diferente do Maicon, né, que é falastrão pra caramba. Esse tal de Maicon também nunca jogou porra nenhuma, superestimado pra caralho também, Maicon, né? Diga-se de passagem. Mas enfim, vou relevar. Então, Pedro e Jeromel estão citados aqui os 3 jogadores superestimados. Agora vamos dar uma acelerada, né? Vamos falar aqui a respeito de banda, cantora ou cantora superestimada e subestimada. Uma banda que eu acho superestimada é Guns N' Roses. Eu acho... Tem algumas músicas legais, né? Welcome to the Jungle é legalzinha, mas é bem enjoativa. Sweet Child O' Mine é legalzinha, mas também é bem enjoativa. Fora que o Axl Rose hoje em dia não canta nada. E coloca um Guns numa posição de top 5 maiores da história do rock. Desculpa, pra mim eles não entram. Nem em banda, nem em cantores. O Axl Rose talvez entre no seu auge em cantor individual, mas em banda não. Eu acho bem superestimada a Guns N' Roses. Cantor, eu coloco Gilberto Gil, tá? Pra mim o cara é... Assim, compará-lo a Caetano e Chico chega a ser uma ofensa. Chico e Caetano foram muito mais cantores que o Gilberto Gil. Ele foi o precursor do reggae no Brasil e tal, mas... Assim, se você perguntar uma música conhecida do Chico Buarque, o moleque de 15 anos ele vai saber. O moleque de 15 anos do Caetano Veloso, ele vai saber. Agora pergunta pro moleque de 15 anos uma música famosa do Gilberto Gil. Ele não vai saber, né? Então, assim, eu acho ele bem superestimado também. Fora que não é um cantor tão bom assim quanto dizem. E cantora, Luísa Sonza. Ela é uma baita cantora, mas eu acho que o que superestimam dela é as músicas dela. As músicas dela são muito ruins, né? Se ela cantar sertanejo, ela era uma das maiores do Brasil. Não que ela não seja, no segmento do funk, né? Mas assim, entre ela e a Anitta é muito maior que ela. Ludmilla é muito maior que ela, entendeu? Mas ela é uma baita cantora, só que as músicas dela são muito superestimadas. Ela é muito superestimada, ela só fez sucesso porque ela era namorada do Whindersson. Ela casou com ele, né? Só por isso. Senão talvez hoje ela seria só a menina comum, né? E ainda ela fez o que fez com o Whindersson, não é mesmo? Enfim. Tá, então. Luísa Sonza. E banda, cantora ou cantora subestimada. Banda eu coloco, não exatamente uma banda, mas é um grupo musical, que é o 7 Minutos. Eu acho eles muito subestimados, justamente por conta de que ele... Ai, canta rap de anime, eu tenho preconceito. Só que assim, as músicas, os caras têm uns sons muito fodas. Judas, Uchiha, Multiverso, Rick and Morty, Death Note. Cara, são músicas assim, muito fodas, muito fodas. Alquimista do caralho. Já falei um pouco sobre eles no vídeo que eu fiz especial aos 7 minutos, tá certo? Cantor, acho o Hugo Henrique muito subestimado, dentro também do segmento sertanejo, muita gente não conhece ele, é um cara talentosíssimo, um cara que provavelmente aí, se continuar crescendo como está crescendo, vai dominar o Brasil, e muita gente não tem noção, não tem dimensão do que é o Hugo Henrique. A gente fala, as músicas dele são muito chatas. Mas, cara, o Hugo Henrique é um baita cantor, um baita compositor, e acho que ele não tem o valor que ele merece. E cantora subestimada, eu acho a Fiorella, que vale a mesma do Hugo Henrique, tá? Ana Castela, pra mim, ela tem o reconhecimento que ela merece, só que a Fiorella, pra mim, é muito melhor que a Ana Castela. Canta muito mais e não tem o mesmo reconhecimento. Então,
Duda Bertelli também, eu acho que entra nessa parada da Fiorella também. Pode entrar aí também. Então, assim, Fiorella pra mim é bem subestimada. Agora vamos de comida subestimada e superestimada. Comida superestimada pra mim, feijoada. É bom, mas eu acho que, sabe, não vale ai, não consigo não comer feijoada. Cara, pra mim, bom da feijoada é o feijão e a calabresa. Só. Aí colocam. Tem lombo, tem gordura, tem couve, aí metem laranja no meio. Eu acho horroroso, horroroso. Eu gosto do feijão, que é o feijão preto, e a calabresa, né? Só. De resto, não curto muito, não. Acho bem superestimada a feijoada, fora que dá uma caganeira, meu irmão. Né? Então, pra mim é isso aí, tá certo? E comida subestimada, pra mim é um combo. Na verdade, são duas: milho e batata palha. Cara, você coloca isso em qualquer comida no mundo, fica absurdo. Arroz, feijão, milho, batata palha com bifezinho, uma cebola e uma coca gelada. Ave Maria! Nossa, tô até salivando, deu água na boca aqui, pra você ter uma noção. Né? Muito, 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 muito bom. Agora, pra finalizar, filme subestimado e filme superestimado. Filme subestimado pra mim, Clique. Né? Ele é um filme da Adam Sandler, tem a parte de comédia, mas ele tem uma parte de drama. E pra mim as pessoas quando falam dos filmes do Adam Sandler, elas até comentam sobre Clique. Mas eu acho que esse não é um filme tão mainstream quanto ele deveria ser. Né? Eu acho que ele deveria ser muito mais mainstream do que ele é. Não é tão mainstream quanto ele deveria ser. Pra mim deveria ser muito mais. E um filme superestimado, pra mim a saga inteira, Poderoso Chefão. Cara, eu acho insuportável, assim. Star Wars entra nessa aí também. Cara, eu acho insuportável Poderoso Chefão e Star Wars pode ser também. E as pessoas, tipo assim, ai, mas é um filme importante pra história do cinema. Beleza. Mas agora fala, ai, se tiver passando, eu não consigo não assistir. Ah, eu consigo, eu pulo e pra mim é isso aí. Pra mim, assim, Piratas do Caribe, em questão de diversão, tô falando em questão de qualidade cinematográfica, mas em questão de diversão, dá de 10-0 em Poderoso Chefão. A trilogia de Piratas do Caribe, a trilogia de Poderoso Chefão, honra 10-0 em questão de diversão. Né? Então é isso aí. Bom, esses foram meus subestimados e os meus superestimados. Se você tem os seus aí, comenta aí, jogador de futebol, treinador de futebol. Acabei de notar que eu esqueci de uma categoria. Treinador de futebol subestimado e superestimado da história do Inter. Vamos citar rapidinho. Subestimado, Odair Hellmann. Conseguiu chegar numa final de Copa do Brasil, tendo à sua disposição um time horroroso. O time titular de 2019 era bom, mas na reserva ele tinha Trellis, Neilton, Rossi, Guilherme Parede, e conseguiu Wellington Silva, né? Conseguiu chegar numa final de Copa do Brasil tendo esses caras à disposição, tendo Bruno, tendo Zeca. Então, assim, né, eu acho o Papito é um cara excepcional. E Eduardo Cudê é o superestimado. Superestimam muito ele, nunca fez nada, eliminou a gente de uma Libertadores, né? Conseguiu a proeza de cair numa semifinal de Gauchão por Juventude, de ser eliminado, conseguiu ficar em segundo lugar numa Sul-Americana que tinha Belgrano, Delfim e Real Tomayapo, né? Perdeu em casa pro Vasco, enfim, um monte de coisa. Um monte de coisa. O Eduardo Cudê superestima muito ele. Tem viúva dele até hoje, por incrível que pareça. Por incrível que pariu. É isso, então. Esse foi o meus subestimados e meus superestimados. Comenta aí todas as suas categorias. Se você gostou, like, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, siga no meu Instagram, @edudugouveia, tá certo? Edudu Gouveia, é isso. Valeu, falou.